Mais uma vez, a graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio a gente poder abrir agora a palavra de Deus e sermos exortados pela palavra, edificados pela palavra, alimentados pela palavra. Eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Marcos, Evangelho segundo nos escreveu, Marcos capítulo 14. Nós lemos a partir do versículo 1 ao versículo 11. Marcos 14, do 1 ao 11, nós damos continuidade a essa série de mensagens no livro de Marcos. Nós que estamos chegando ao fim do livro de Marcos, porque o capítulo 15 e o capítulo 16 nós já lidamos na Páscoa. Então, o capítulo 14 é o último capítulo que nós vamos lidar no livro de Marcos. Então, Marcos capítulo 14, primeira parte aí do capítulo, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio para flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão a perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes digo, e eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Palavra de Deus. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco através da sua palavra. O Senhor venha abrir mesmo o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos entender, discernir aquilo que a sua palavra quer falar conosco. Fala, Senhor, com o teu povo, e que o Senhor venha nos livrar de toda distração que vem tirar a nossa atenção da sua palavra, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, Pai, guarda agora os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trazer toda a nossa atenção cativa aos pés de Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um daqueles capítulos que, se você não ler cuidadosamente essa passagem, você perde a profundidade teológica desse texto, a maravilha que está diante de nós agora. Talvez você olhe aqui um texto, uma mulher que derrama um perfume em Jesus, e o que tem de mais um texto como esse? E a gente lê rapidamente, a coisa vai embora, e a gente vamos para a próxima passagem. Mas aqui nós temos muitos ensinamentos e muito profundo que nós poderíamos espalhar por algumas mensagens, mas nós vamos nos ater apenas nesse dia. Eu gostaria de meditar com vocês hoje, separar essa passagem, como é o título que eu coloquei aqui. Qual é o título? Conspiração, devoção e traição. Conspiração, devoção e traição. Nós podemos dividir toda essa passagem dessa maneira: conspiração, devoção e traição.
Do versículo 1 ao versículo 2, nós temos a conspiração dos mestres da lei, dos fariseus, dos religiosos, do sinédrio, que já vem desde que nós vimos Jesus entrando em Jerusalém, aliás, desde o começo do evangelho, mas desde que ele entra no templo, aclamado, o filho de Davi, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Depois ele purifica o templo, depois ele tem todos aqueles debates com os líderes religiosos, com todo o sinédrio, e eles estão arrumando um jeito de matá-lo, eles odeiam Jesus, e eles veem em Jesus uma ameaça para eles, tanto política quanto religiosa, eles querem acabar com ele. Então ele já vem nesse debate com eles. Agora aqui versículo 1 e 2, eles estão mais uma vez conspirando para matá-lo. Mas esse é um dos textos que Marcos vai usar aqui, uma das técnicas que ele mais gosta de usar, que é o que os teólogos chamam de o sanduíche ou a intercalação. Nós temos então aqui 3 histórias basicamente. Versículo 1, versículo 2, nós temos a conspiração. No meio e mais importante, no centro, nós temos a história da mulher. E então no final, nos versículos 10 e 11, nós temos a traição de Judas. O que tudo isso tem a ver? O que Marcos quer que você entenda muito bem aqui? O que ele está fazendo aqui? Ele quer fazer um contraste. E você não pode perder isso de vista se você quer entender esse texto. Ele quer fazer um contraste. Um contraste do quê? Um contraste do ódio, um contraste da ganância, um contraste da rejeição dos líderes religiosos, um contraste da traição de um dos seus seguidores mais próximos, um daqueles que está ali com um dos 12. Então ele quer fazer esse contraste entre aqueles que eram os guardiões espirituais de Israel, aqueles que deveriam entender que o Messias chegou, aqueles que deveriam então trazer essas boas novas para o povo, que deveria reconhecer ele, mas que na verdade odeiam ele, mas na verdade o rejeitam. Eles querem fazer, ele quer fazer esse contraste com tudo isso, com o quê? Com esse amor, com essa adoração, com essa entrega de uma mulher que o está ungindo, que o está o adorando e o preparando, sem nem saber o que está acontecendo. Ele quer que você e eu, nós entendamos essa passagem dessa maneira. Existe um contraste muito grande entre o ódio daqueles que o perseguem, existe uma traição daqueles que são íntimos, mas existe uma adoração verdadeira, e é disso que esse texto então está falando. Aí no versículo 1 e no versículo 2, faltavam apenas 2 dias para a festa da Páscoa e para a festa dos pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro, para matá-lo, mas diziam, não durante a festa da Páscoa, para que não haja tumulto entre o povo. Esse versículo 2 é importante e interessante, aliás, esses 2 versículos são, porque a festa da Páscoa era a festa principal do judaísmo, era a festa que marcava a saída do Egito, a libertação de Israel pelo sangue do Cordeiro, onde Deus fez todos aqueles milagres, onde Deus, com o seu braço estendido e mão poderosa, ele livra o seu povo. É o ápice, é a parte mais importante do Antigo Testamento. Eu costumo dizer que, se você quer saber qual é a cruz do Antigo Testamento, é o Êxodo. É a cruz do Antigo Testamento. Se você vai para o livro de Salmos, você vê lá, toda hora ele se lembrando do Êxodo. Você vai para os profetas, você vê ele toda hora lembrando-se do Êxodo. Deus sempre vai se referir ao Êxodo, porque é ali que ele se torna um povo de Deus. Ele faz umas alianças, ele faz tudo o que ele tem que fazer. Ali é o padrão que vai apontar no Novo Testamento para a cruz. Então ele é muito importante. Então essa festa era uma festa muito importante, a festa mais importante para Israel. Ali os comentaristas, os estudiosos vão dizer que a população de Jerusalém, ela saía de 60 a 80 mil pessoas, vai variar esse número, para quase 500 mil de pessoas na cidade. O que então tornava um problema, porque os judeus já tinham fama de serem pessoas que causavam tumultos, que estavam sempre prontos à rebelião, e na época da Páscoa isso era muito mais
palpável e visível para eles. Por quê? Porque já existia esse sentimento de que na Páscoa nós estamos celebrando a nossa libertação do Egito, mas nós estamos cativos de quem? De Roma. Então Deus vai nos abençoar e nos mandar o Messias. Deus vai nos libertar de Roma. Eles esperavam um novo Messias, eles esperavam um filho de Davi. Então na época da Páscoa isso se tornava muito delicado, e a pólvora toda juntada aqui para explodir era assim, e os romanos sabiam disso. É por isso que Herodes, que Pilatos, que toda essa galera vai para Jerusalém nessa época, para ter certeza de que está tudo tranquilo, que as coisas vão correr bem, porque senão, se Roma intervir, vocês sabem o que vai acontecer no ano 70. Eles vieram e eles destruíram com Jerusalém, por causa da rebelião. Então existia muito essa preocupação por parte dos líderes, porque eles sabiam que se acontecesse alguma coisa na festa, quem seria culpado pelo desastre, pela rebelião, seriam eles. Então os seus postos estavam ali a um fio. Então não vamos prender ele, não vamos fazer nada durante a festa, para que não haja um tumulto no meio do povo, porque ele era muito popular. Então você imagina, se com 70 mil, 80 mil já era complicado Jerusalém, imagina agora com 500 mil de pessoas lá dentro. O que não podia virar tudo aquilo? Então existia aqui uma preocupação genuína deles com relação ao que poderia virar se eles prendessem Jesus. Mas existe também aqui uma ironia, porque aqui no momento em que Israel se preparava para comemorar a sua libertação através do sangue do Cordeiro, os líderes religiosos estavam ali tramando, planejando matar o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E existe uma ironia aqui de Marcos, e ele não quer que você perca isso de vista. Enquanto eles ali estão planejando nos versículos 1 e 2 para matarmos Jesus, enquanto eles celebram a Páscoa, aquilo que Deus fez por eles, poupando as suas vidas, as vidas dos seus primogênitos, através do Cordeiro, agora eles estão prontos a matar o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas, continua no versículo 3 ao versículo 9, nós encontramos agora esse contraste. Nós encontramos a história dessa mulher. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque vocês a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramando perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro, que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. E aqui é interessante, voltando aí desde lá do versículo 3, a entrega dessa mulher. O perfume, o nardo aqui, como diz a NVI aqui, um perfume muito caro, feito de nardo puro, no versículo 3. O nardo, ele era importado da Índia, então era muito longe. Para a maioria das pessoas comuns, um perfume caríssimo. E o fato de que ele era muito valioso, vem pelo fato do seu frasco. Não era qualquer frasco, era de alabastro. O alabastro também era uma coisa cara, para guardar coisas preciosas. E é interessante aqui, que nós vemos que ela quebra esse vaso, esse vaso que ele tinha um formato fino na sua ponta, para que o perfume caísse
gota em gota, de tão precioso que era. Como são os nossos perfumes hoje? Você não derrama perfume em alguém. Você tem o borrifadorzinho, apesar que algumas pessoas tomam banho de perfume, aí já é outra conversa, né? Você só tem um borrifadorzinho ali que você espreia o perfume. E é pouquinho, é de gota a gota. Até hoje é assim. Nós temos o perfume, então, essa vasilha que o continha, é fino, contadinho, cai de pouquinho em pouquinho. Por que ela quebra? Ela quebra para que o conteúdo, o perfume que está dentro, pudesse cair livremente e abundantemente. Ela não quer guardar nada, inclusive o frasco. Inclusive o frasco que era muito valioso, e algo que você poderia reutilizar para guardar outras coisas valiosas, mas ela não quer. Ela quebra aquele frasco, derrama todo o perfume sobre Jesus, e ela mostrando assim que existe uma completa dedicação dela para com Jesus. Ela não quer nada mais daquilo, tudo está dedicado agora ao Senhor, é tudo do Senhor. É isso que esse texto está nos mostrando, a devoção completa dessa mulher. Ela não guarda nada para ela derrama tudo sobre Jesus. E nós aprendemos aqui pelo menos 6 coisas com a atitude dela. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o que ela fez tudo aquilo que ela podia. E quando Jesus fala aqui que ela fez o que pôde no versículo 8, não é que ela fez o que pôde de qualquer maneira, ela fez tudo o que ela pôde. A segunda coisa que nós aprendemos é que ela entregou o seu melhor, ela entregou tudo o que ela tinha. Esse frasco era tão importante, caro, e o conteúdo precioso, que provavelmente o valor dele, 300 denários, era a economia de muito tempo de trabalho. E como as mulheres não tinham um trabalho que ganhasse tanto dinheiro, então aquilo ali ou era uma herança de família, como alguns comentaristas vão dizer, que ela estava recebendo de outras, de gerações, de uma família da sua família que veio antes, né, de alguém que deu para ela como presente, ou ela trabalhou durante muito tempo para poder salvar aquilo. Mas agora ela pega toda a sua herança, toda a sua economia e derrama tudo sobre Jesus. Então ela faz tudo o que ela podia, ela faz o seu melhor, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, ela faz o seu melhor e ela entrega tudo. A terceira coisa que nós aprendemos com ela é que ela faz sacrificialmente. Ela faz de maneira sacrificial, ela não fica calculando os custos, ela não fica pensando, não, acho que eu vou derramar 3 gotinhas, não, 4 gotinhas está bom para Jesus. Não, ela quebra o vaso e ela derrama tudo sobre Jesus. A quarta coisa que nós aprendemos com ela, é que ela fez apesar das críticas. E é interessante aqui porque se você conhece o contexto de todo o primeiro século, não era comum para as mulheres ficarem se metendo em reunião de homens. Então Jesus está ali sentado com os seus discípulos, as mulheres não ficavam ali. Agora ela está ali, e ela não apenas está ali, ela toma coragem para fazer o quê? Fazer um ato extravagante, e ela vai ser criticada por isso, e ela sabe que ela vai ser criticada por isso, mas ela faz mesmo assim, mesmo apesar das críticas, ela faz. A quinta coisa, ela faz no tempo certo, porque ela não teria outra oportunidade de fazer isso, ou era naquele momento, porque depois disso daqui, Jesus vai ceiar com os seus discípulos e ele vai para a cruz. Então ela faz no momento certo. Nós podemos muitas vezes não ter uma outra oportunidade para servir a Jesus, como nesse momento como Jesus está te dando hoje. Nós devemos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que nós temos de servir a Jesus. E a sexta coisa, ela faz com reflexos para a eternidade, porque como Jesus vai prometer para ela o que você fez, vai ser contado, não vai ser esquecido.
Mas para nós, muitas vezes, nós oferecemos para Deus como? Nós oferecemos aquilo que é conveniente para nós. Nós oferecemos para Deus aquilo que sobra. 2 gotinhas para Jesus deve dar. Nós oferecemos aquilo que não exige muito de nós. Ah, não, se vai me quebrar o meu schedule, então eu não vou poder fazer. Então nós chegamos para Jesus muito diferente dela, como ela chegou aqui, de maneira sacrificial. Nós chegamos diante de Jesus com esse coração. Eu vou servir se é conveniente para mim, eu vou servir se não me exige muito, eu vou servir se não me custa caro. E nós aprendemos com ela que é completamente o oposto à adoração dela. Ela faz tudo o que ela pode, ela faz no tempo certo, ela entrega tudo o que ela tem. Ela faz com todo o seu coração, apesar das críticas que ela vai receber. Porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, servir a Jesus, você vai receber críticas. Você vai receber críticas. E como pastor da igreja, se eu faço, não fiz mais do que minha obrigação. Se eu não faço, um vagabundo não trabalha. Quando não é coisa pior. Aí ele liga para o pastor, 11 horas da manhã. Oh, desculpa te tirar da cama. Né, Patrick? E aí você fala assim, gente, é um miserável mesmo. A gente acorda 4 horas da manhã, mas a gente vai receber críticas. Você vai servir a Jesus e você vai receber críticas. Você não vai passar em branco. Então, o ato dessa mulher nos ensina que Cristo é digno de tudo que nós temos, não do que sobra, não do que é conveniente, não quando dá tempo. Digno é o Senhor de tudo o que nós temos. E aí, versículo 4 e versículo 5, qual que é a visão que eles têm depois dessa entrega? Depois que ela faz tudo o que ela acabou de fazer aqui? Crítica. Versículo 4, alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados. Eles não apenas dizendo, eles estão indignados. Porque este desperdício de perfume, olha a palavra que eles usam, e essa, para mim a NVI foi muito assertiva na tradução dessa palavra. Olha que desperdício de perfume. Mas eles esquecem uma coisa. Quando eles olham para o perfume e eles aplicam desperdício a Jesus, o que eles estão assumindo? Mesmo que eles não falem, implicitamente, o que eles estão dizendo? Jesus não é digno disso. Jesus não é valoroso o suficiente, Jesus não merece esse tipo de sacrifício. Jesus não merece esse tipo de dedicação. Jesus não merece esse tipo de entrega. É isso que eles estão dizendo aqui, sem dizer nada. E é isso que Marcos quer que você entenda. A crítica deles aqui está gritando para nós: Jesus não é digno, é um desperdício. Então, do ponto de vista deles, o perfume, que é um ativo valioso, ele ser derramado daquela maneira, sem retorno, é um desperdício. Por quê? Porque eles operam de uma maneira de ganho. Se não teve retorno físico, financeiro, então não vale a pena. Eles operam numa dispensação de que, se eu não ganhar nada em troca, para que eu vou fazer? Então é dessa maneira com que eles veem tudo isso aqui. E nisso tudo eles vão diminuindo Jesus, como indigno de receber esse tipo de tratamento, ou esse tipo de valor. Jesus não é digno disso. E servir a Jesus sempre vai parecer um desperdício para aquelas pessoas que operam com essa lógica de ganho material terreno. Meus irmãos, eu não me lembro de quantas vezes eu escutei isso para mim. Que desperdício de vida. Poderia estar aí fazendo outras coisas. Você que estudou tanto, você que se preparou tanto, vai ser pastor. Que desperdício de vida.
A pessoa que fala uma coisa dessa, ela não entendeu ainda quem é Jesus e de que Ele é digno de tudo. É uma pessoa que opera nessa lógica de ganho material e terreno. Se eu não vou ganhar nada servindo Jesus, então para que eu vou fazer? E quando eu falo ganhar nada, é ganhar nada em retorno aqui e agora, material. Porque ganhar a gente já ganhou há muito tempo. Nós já ganhamos tudo, nós temos Cristo. Se nós não tivéssemos mais nada, nós já teríamos tudo. Se tudo nos fosse arrancado, nós fôssemos jogados em uma prisão, nós poderíamos de dentro da prisão louvar e continuar louvando e agradecendo o Senhor. Se ainda houvesse fôlego de vida em nós, nós ainda teríamos razão para louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno, porque Ele já entregou tudo, já entregou tudo. Então, investir tempo, talento, recursos, adoração a Deus, ao reino de Deus, sempre vai parecer, para as pessoas que operam nesse tipo de mentalidade, desperdício. Você vai escutar, se você adorar, buscar, servir ao Senhor com dedicação, você vai escutar que desperdício. Desperdício de tempo, um desperdício de recursos, desperdício de vida. Mas o que as pessoas não entendem, que implicitamente junto com essa frase, o que elas estão dizendo é, Jesus não é digno disso. Jesus não é digno, mas Ele é digno. Ele é digno de tudo, de tudo, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, e o Senhor é digno. Mas e os pobres? Porque parece aqui, e só parece, que eles têm uma preocupação com os pobres. E aliás, do versículo 6 ao versículo 8 aqui, na época da Páscoa, era um tempo que eles faziam mais caridade, que eles se preocupavam mais com os pobres. Aliás, na palavra de Deus, Deus já exige o cuidado com o necessitado, com o pobre, com a viúva, com o estrangeiro, com o órfão. Era uma coisa que Deus mandava fazer. Era uma maneira que você mostrava que você era pertencente do povo de Deus, que você era um filho de Deus. Era o cuidado com os pobres. O que Jesus está nos ensinando aqui, falando assim, olha, os pobres vocês sempre terão, mas a mim vocês nem sempre terão. O que Jesus está falando aqui é genial. Primeira coisa que Ele nos ensina aqui, todo o nosso serviço de assistência social, ele nasce do nosso amor por Cristo. Porque se você faz assistência social, por fazer assistência social, isso é assistencialismo. Talvez você possa fazer como algumas religiões acreditam, boas obras, boas obras, boas obras, pensando que quanto mais boas obras você faz, então Deus agora é o seu devedor, Deus tem que te mandar para o céu, porque você faz boas obras. Deus não nos deve nada. Aliás, Ele deve uma coisa só para a gente, pecadores. Ele deve a sua ira, mas na sua graça, Ele enviou Cristo, então Ele não nos deve nada. Então nós não fazemos boas obras para ganhar alguma coisa, nós não fazemos boas obras para herdar alguma coisa, nós fazemos em resposta ao sacrifício, ao amor que nós já recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, toda a nossa assistência social, todo o nosso serviço ao próximo, todo o nosso amor dispensado ao outro, ele só vai acontecer se nós amarmos a Deus. Porque senão, nós somos capazes, aliás, de fazer os maiores atos de amor, sem nenhum tipo de amor. Vou dar um exemplo para você. Você pode muito bem dar comida para alguém que bate na sua porta pedindo para você um prato de comida, sem nenhum amor para essa pessoa. Aliás, você dá rapidamente para que ela vá embora logo da sua casa, ou da sua porta. Nós somos capazes de fazer coisas nobres, sem nenhum tipo de amor. Então, se as nossas atitudes de amor, de caridade, não nascem de um coração que está cheio de Deus e de gratidão por aquilo que Ele fez,
Isso muitas vezes vai ser apenas para talvez acalmar a nossa consciência que nos acusa. Olha, você não faz o que deveria fazer. Olha, você tinha que ser uma pessoa mais legal. E não necessariamente porque nós amamos as pessoas. Porque nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Mas agora a segunda coisa que esse texto está nos afirmando aqui, é afirmando a divindade de Jesus. Como que esse texto está afirmando a divindade de Jesus? Porque o que Jesus está falando assim, olha, lembra que antes nos 10 mandamentos tem uma ordem, e a ordem é, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao seu próximo, como a você mesmo. Então o nosso amor para com o próximo, ele flui do nosso amor para com Deus. Se o meu relacionamento com Deus não está certo, o meu relacionamento com o próximo também não vai estar. O que Jesus está falando aqui implicitamente é o seguinte: você primeiro ame a mim, e então você vai poder amar o próximo. Ele está se colocando no mesmo pé de igualdade de Deus aqui. Você me ame, eu sou o Senhor. É a partir do amor que você tem por mim, da entrega que você tem a mim, que o amor aos outros vai ser uma consequência. É isso que Marcos está nos afirmando, nos mostrando aqui. E aí interessante, no versículo 9, Jesus fala: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Isso aqui é fantástico. Por que isso aqui é fantástico? Porque Jesus está garantindo o sucesso da sua missão. E por que isso aqui é fantástico? Porque ele acabou de falar que ele vai morrer. Ele acabou de falar que ele vai morrer e vai ser sepultado. Ele sabe que os seus discípulos vão o abandonar. Ele sabe que ele vai ser entregue na mão dos líderes religiosos, que o vão condenar injustamente, que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer e ele vai ser sepultado. Mas não obstante a tudo isso, ele afirma que aquilo que ela fez vai ser lembrado. O que Jesus está falando aqui? Ele está dando a eles a certeza da sua ressurreição. Ele está dando a eles a certeza de que a igreja vai florescer. Eles vão abandonar, ele vai morrer, ele vai ser sepultado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aquilo que ela está fazendo aqui, a sua história, vai ser pregada entre as nações. Aquilo que ela está fazendo aqui hoje, não vai ser colocado na lápide de Jesus, num túmulo. Olha, ela fez isso por Jesus. Não, porque até hoje, 2000 anos depois da história que ela fez, daquilo que ela fez, da entrega dela, nós estamos falando dela aqui. Porque Jesus, ele está afirmando a vitória sobre a morte. Jesus está afirmando que a igreja vai florescer, que a vitória já foi dada, em face da traição, em face da injustiça, em face da sua morte, em face de tudo que está para acontecer. Eu já garanto para vocês, eu já venci. É isso que ele está falando, quando ele fala assim, isso que ela está fazendo aqui, vai ser anunciado para o mundo inteiro, porque se Jesus ele estivesse falando de alguma coisa, olha, o que ela fez aqui, vai ser anunciado, ele ficasse morto, que boa notícia é, porque ele fala que o evangelho vai ser pregado, o evangelho, a palavra evangelho, que significa boa notícia, que boa notícia é essa, que se Jesus fica morto, o que eles anunciariam? Que boa notícia é essa? Mas do que Jesus está falando? Ele sabia da sua ressurreição, ele sabia que o resultado final de tudo aquilo ali, do sepultamento dele, porque ele sabe muito bem que ele vai ser sepultado. Ela fez uma boa coisa, ela ungiu meu corpo para o sepultamento, mas a sepultura não é o meu lugar, a morte não vai me deter, eu vou levantar, eu vou ressuscitar. Então, essa promessa de Jesus de que a pregação será anunciado, o nome dela, lembrado, é uma promessa que vai mostrar e deixar muito claro que a sepultura não tem a palavra final sobre a vida de Jesus. É disso que ele está falando. É por isso que nós não podemos ler a Bíblia rapidamente, porque senão nós perdemos o que a Bíblia está nos dizendo. E aí, é interessante que
a mulher aqui não tem nome, o que ela vai ser? Vai ser falado aquilo que Jesus fala, olha, ela vai ser lembrada, mas ela não tem nem nome. Por que Marcos não dá um nome para ela? João dá um nome, é um texto paralelo a esse aqui, Mateus também conta essa mesma história. Por que ela não tem nome aqui? Porque Marcos quer identificar essa mulher a todos aqueles que se entregam a Jesus de maneira completa. É isso que ele quer fazer, ele quer identificar essa mulher a sua vida, essa mulher a minha vida, a todos aqueles que entregam Jesus, que se entregam a Jesus. Mas é interessante aqui que a história dela vai ser contada, mas o nome dela não é dado, sabe por quê? Porque a glória não vai para ela, a glória vai para Cristo. O louvor não vai para o nome dela, o louvor não vai para ela, o louvor vai para aquilo que ela fez, para quem ela fez, o seu ato de adoração. O foco de tudo isso aqui desloca dessa mulher e vai para Cristo. Jesus não está falando que ela vai ser honrada, Jesus não está falando que ela vai ser exaltada, o nome de Jesus vai ser exaltado através da vida dela. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós nos oferecemos sacrificialmente ao Senhor, e nós nos dedicamos a Deus, nós servimos ao Senhor, e Deus é louvado, o nome de Jesus Cristo é exaltado através de nós. Nós somos apenas ferramentas, e que prazer é ser uma ferramenta para trazer glória para o nome de Jesus. Para quando as pessoas, nós somos usados por Cristo como uma ferramenta, e o nome dele é feito grande. Que alegria! Então o foco disso aqui não é ela, o foco disso aqui é a glória de Jesus Cristo através da vida dela. Jesus vai ser exaltado através da vida dela. Então a glória não vai para ela, mas para o que ela fez, por quem ela fez, tornando o seu ato um testemunho perpétuo do valor de Cristo. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Nós chegamos no ápice dessa passagem, desse contraste, porque agora dos versículos 10 e 11, como eu disse no começo, Marcos não quer que você perca isso de vista. Perca o quê? O contraste desse amor, dessa entrega sacrificial, de tudo isso que essa mulher fez, agora com a traição. A traição de quem? A traição de um dos 12, porque o inimigo aqui, ele não era um estranho, o inimigo aqui não era aqueles inimigos de Jesus como os mestres religiosos o eram. Não era um inimigo declarado de Jesus, é alguém que comeu com Jesus, é alguém que andou com Jesus, é alguém que esteve com Jesus, que viu Jesus fazer milagres, que viu Jesus multiplicar pão, que viu Jesus ensinar. É um homem que andou com Jesus. O inimigo é alguém íntimo que dividiu o ministério com Jesus. E isso vai servir de alerta para mim e para você. Qual alerta? Esse alerta que a proximidade física de Jesus não garante fidelidade do coração. Pode ter muita gente na igreja servindo Jesus, andando com Jesus, servindo nos ministérios, até cheio de coisas dentro do ministério, mas o coração está longe de Cristo, está longe de Jesus. Judas serve como um padrão de alerta para mim e para você, porque ele teve o melhor pastor, ele viu os maiores milagres, ele ouviu as melhores pregações, não obstante tudo isso, ele entregou Cristo, ele entregou Jesus. Então aqui nós temos um espelho teológico, um contraste gritante entre a mulher e Judas. E qual que é o contraste? Enquanto essa mulher, ela considerava que 300 denários, um ano de trabalho, a poupança talvez de uma vida, a herança que ela ganhou, 300 denários, não era nada, era um preço pequeno a se pagar para honrar Jesus. Enquanto Judas considerava que 30 moedas de prata era o preço suficiente para traí-lo. Então essa mulher, ela considera que 300 denários não eram nada comparado ao valor de Cristo. Judas, ele considera que 30 moedas de prata é mais do que suficiente para traí-lo. Ela sacrificou o seu dinheiro pela sua fé.
Ele sacrificou a sua fé por dinheiro. É isso que Marcos quer deixar para você e para mim. Ela sacrificou tudo que ela tinha por causa da sua fé. Ele sacrificou a sua fé por nada. Por nada. Então o ato dessa mulher vai ser lembrado para sempre para sua honra, enquanto o ato de Judas vai ser lembrado para sempre para sua vergonha e para o seu desprezo. Porque hoje nós estamos usando Judas aqui também, como grande exemplo do que? De vergonha e desprezo, daquele que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que ouviu as melhores pregações e ainda assim abandonou a Jesus. Abandonou a Jesus. Então para a mulher, o valor de Jesus é infinito, e diante desse infinito, diante da dignidade infinita de Jesus, qualquer sacrifício humano, qualquer bem, qualquer tesouro comparado a Jesus, qualquer entrega nossa comparado à dignidade de Jesus Cristo, não é nada. Meu irmão, se você entregar a sua vida inteira, tudo que você tem por Cristo, não é nada, nada, porque Ele é digno de tudo. E Ele é mais valioso do que toda a criação colocada junta, porque por causa dEle, por meio dEle, todas as coisas foram criadas. Ele é o autor, o sustentador de todas as coisas, Ele é digno. Então se nós entregarmos tudo, absolutamente tudo, Jesus é digno. Jesus é digno de todo o nosso sacrifício. Então, o seu ato é a linguagem do amor que não calcula para entregar, de uma fé que se entrega sem reservas, reconhecendo que o objeto da sua devoção vale infinitamente mais do que qualquer coisa que ela possa entregar. Agora, para Judas é diferente. Para Judas, o seu coração opera naquela lógica anterior. Qual lógica? A terrena, a caída, a materialista. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? As 30 moedas de prata que ele vai receber aqui, que Mateus vai nos relatar, o preço, aliás, de um escravo, porque esse era um preço de um escravo. Você quer saber quanto custava um escravo naquele tempo? 30 moedas de prata. Então essas 30 moedas de prata que ele vai receber, um preço de um escravo, elas vão revelar o exato valor que ele atribuía para o Filho de Deus. Quanto que o Filho de Deus vale para você, Judas? 30 moedas de prata. Quanto o Filho de Deus vale para você, mulher? Ele não tem valor. Ele vale mais do que todas as coisas colocadas juntas. Ele é incomparável com qualquer coisa. Ele não tem preço. Mas para Judas tem. Para Judas vale o preço de um escravo. Então, para ele, Jesus não era um tesouro inestimável pelo qual se vale a pena vender tudo, como Jesus vai usar nas suas parábolas. Aquele que encontrou o reino vai e vende tudo, porque encontrou a pedra de grande valor. Para ele, Jesus não é a pedra de grande valor. No seu coração, ele transformou o Senhor da glória em uma mercadoria de troca. Ele pegou Jesus, o maior bem que alguém pode ter, o tesouro maior, o Filho de Deus, e o trocou por 30 moedas de prata. E talvez você pense que eu estou falando só de Jesus aqui. Muitas vezes a gente troca Jesus por $50. Às vezes a gente troca Jesus por $100. Por quanto você tem trocado Jesus? Essa é a pergunta. Porque se você pensa que eu estou falando de Judas, eu não estou falando de Judas. Eu estou falando do seu relacionamento, do meu relacionamento com o Senhor. Por quê? Pelo que você tem trocado Jesus? Aonde está o seu coração? É o confronto dessa passagem aqui. Eu troquei Jesus pela praia. Eu troquei Jesus pelo soninho. Nossa, estava tão gostoso aquela cama. Eu não tenho tempo para Jesus. Porque eu tenho que preencher aí o vazio. Pelo que você tem trocado Jesus?
Porque essa é a matemática de Judas. E eu sei que vocês não gostam de nada disso. Eu sei, pela cara de vocês eu sei disso. Mas uma coisa que eu cansei já de falar aqui, eu não venho aqui pregar para satisfazer o ego de ninguém. Eu venho aqui porque um dia eu vou ser dado conta, eu vou dar conta de toda a palavra que eu falei nesse púlpito. E uma coisa que eu não vou carregar na minha vida e não vou carregar nas minhas costas é o sangue de vocês. Porque a palavra do Senhor nos confronta. Nós temos que viver um cristianismo sério. Porque como nós vimos no capítulo 13, nós temos que estar vigilantes. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Para que o Senhor nos encontre andando de maneira digna do Evangelho. Como nós temos andado? Como uma mulher que se entrega e entrega tudo. Está aqui, Jesus, é tudo teu. Porque o Senhor é digno. Ou como Judas. E eu tenho trocado Jesus por qualquer coisa. Eu vou trocar Jesus pelo jogo do Flamengo. Tem gente que é flamenguista, eu tenho que falar outra coisa. Então vou trocar pelo jogo do Corinthians. Vou trocar pelo jogo do Atlético, do Cruzeiro, sei lá. Pelo que nós temos trocado Jesus. E do que essa passagem realmente está falando? Do que Marcos realmente está falando aqui? Ele está falando de Jesus. Porque a entrega dessa mulher, a única coisa que ela está montando, ela está apontando para Cristo. Está apontando para aquele que se fez escravo. Ele foi vendido pelo preço de um escravo. E realmente, ele se fez um escravo por nós. O Filho de Deus deixou a sua glória, se fez um escravo para libertar os verdadeiros escravos que somos nós. Ele se fez o único livre, se fez escravo para nos libertar. Jesus, ele, como essa mulher o tipifica, foi ele que quebrou o seu corpo, que partiu o seu corpo, que derramou não perfume, mas o seu sangue para a nossa libertação. Que derramou o seu sangue para comprar, para redimir, que é isso que a palavra significa, comprar um escravo. Essa é a palavra redenção. O que a palavra redenção significa? A compra de um escravo. Jesus se fez um escravo, a sua vida foi partida, o seu sangue derramado, para ele comprar escravos como nós. É disso que essa passagem está falando. Ela está falando do sacrifício de Jesus, e não de uma entrega da mulher. Ela entregou tudo, mas na verdade, quem entregou tudo, inclusive a sua vida, foi Cristo, para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele entregou tudo. Então a história de Judas é um dos avisos mais sérios, mais sóbrios que nós temos em toda a Escritura. Por quê? Porque é possível seguir a Jesus, ouvir os seus ensinamentos, testemunhar dos seus milagres e ainda assim não ter um coração transformado e sincero diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos chama a cada um a nos avaliar para ver se nós estamos na fé. Que cada um avalie a si mesmo para ver se nós estamos na fé. A familiaridade com as coisas de Deus pode gerar em nós um desprezo, pode gerar em nós um descaso com as coisas. A pergunta, mais uma vez, onde está o meu coração? O que eu valorizo? É Cristo ou é o mundo? Pelo que eu sou capaz de entregar Jesus. Então a proximidade com a igreja ou com o ministério não é garantia de salvação. Examine-se cada um a si mesmo, para ver se está na fé. Esse é o nosso chamado, dia após dia, dia após dia. O que Deus exige de nós é um coração que reconhece o valor supremo de Cristo e responde em obediência e amor. Não adianta apenas reconhecer o valor supremo de Cristo, porque se eu perguntar para vocês todos aqui, eu creio que todos responderiam. Se eu perguntar qual que é o valor de Cristo, é tudo. Não creio que nenhum de vocês seria contra isso. Mas na prática, como você tem vivido? Porque uma coisa é entender intelectualmente, outra coisa é viver na prática. A pergunta é, na prática, você tem vivido como se Jesus fosse aquilo que é o bem mais valioso da sua vida? Essa é a pergunta.
Mas, para concluir, é interessante que toda essa história aqui, tanto a traição de Judas, as maquinações aqui dos fariseus, dos mestres da lei, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. E Deus nunca perdeu nada de vista. Apesar de todo o plano, apesar de toda a injustiça, apesar de tudo aquilo que vai acontecer com Jesus agora, Deus vai usar tudo isso para trazer glória para o nome dEle. Vai usar tudo isso para realizar o seu plano eterno de salvação. Deus é o soberano e nada, absolutamente nada, foge do seu controle. Inclusive quando homens mentem, trapaceiam, causam o mal, Deus continua no controle de tudo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira. E nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar graça, para viver uma vida digna do chamado do Senhor, para viver como o exemplo que essa mulher nos deu hoje, de entrega total e completa, reconhecendo, e vivendo, não apenas reconhecendo intelectualmente, mas vivendo, Pai, na prática, que Jesus é o nosso maior bem, que Jesus é o nosso maior tesouro. Ó Deus, dá-nos graça para examinar as nossas vidas à luz do Teu Evangelho, e perceber se nós estamos na fé, e andar de maneira, ó Deus, que realmente glorifique o Teu santo nome, e que as nossas vidas sejam instrumentos que vão trazer glória para o nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.